Bom, então qual é a técnica da psiquiatria forense nesse caso? Então a primeira questão os indivíduos que cometeram o crime, eles tinham algum transtorno mental? Então essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Mas para isso ser respondido, a gente precisa fazer uma avaliação dessas pessoas. Mas as pessoas estão mortas. Então a gente precisa recorrer a uma técnica chamada de autópsia psiquiátrica. Ou seja, a gente vai fazer análise do quadro mental de um indivíduo que já está morto, né? Então, como que isso se dá? A gente precisa entrevistar as pessoas que conviviam com essas pessoas. No caso deles, adolescentes, adulto jovem, a gente precisava ver, por exemplo, qual era o perfil na escola, conversar com os professores, pedir um relatório escolar, pedir os cadernos, tentar entender como que era a dinâmica de vida dessa pessoa. Buscar, por exemplo, dados em redes sociais, o que eles faziam, o que eles publicavam, que tipo de coisa que eles curtiam em redes sociais. Ver se a pessoa já fazia algum tratamento psiquiátrico antes. E se fazia algum tratamento psiquiátrico antes, buscar o prontuário dessa pessoa, entrevistar o médico que acompanhava essa pessoa, o psicólogo que acompanhava essa pessoa. E em posse de todos esses elementos, aí então o psiquiatra forense vai dizer, bom, o indivíduo tinha ou não um transtorno mental. Então esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer para caminhar para a pergunta se isso foi um crime motivado por um transtorno mental. Então tá legal. Consideramos agora que foi feita essa avaliação e a pessoa, a gente sabe ou não se ela tem transtorno mental. Peraí que eu me perdi um pouquinho, pessoal. Não tem problema. Então é o seguinte, a gente vai avaliar se tem ou não tem transtorno mental. Em tendo transtorno mental, a gente precisa agora responder uma outra pergunta. Esse transtorno mental, no momento do crime, era capaz de prejudicar o entendimento daquela pessoa sobre as suas ações naquele momento? E outra, esse transtorno mental era capaz de prejudicar a determinação, ou seja, o controle dessa pessoa sobre sua própria vontade no momento daquela ação criminosa? E isso a gente vai fazer então essa avaliação e então vai dizer se essa pessoa era capaz ou incapaz de saber o que fazia. Ou seja, vai emitir então um laudo psiquiátrico forense e o juiz então, em posse desse laudo psiquiátrico forense, vai dizer se esse indivíduo era inimputável ou não. O termo inimputável na lei significa aquela pessoa que não é capaz de responder por aquilo que fez, né? Então, para a gente ter um pouco claro isso, né? Um exemplo mais prático, mais caricato, por exemplo, uma pessoa que tem um retardo mental, né? Um diagnóstico psiquiátrico, a pessoa, por exemplo, tem lá seus 30 anos, mas tem uma idade mental de uma criança, por exemplo, de 8 anos. Não consegue, muitas vezes, saber o valor do dinheiro, não consegue andar sozinho na rua, não consegue ter seus autocuidados, né? Então, a gente sabe que essa pessoa ela é bastante comprometida no termo da gestão da sua vida. Então, a gente já tem dois elementos. Primeiro, tem o transtorno mental, ou seja, o retardo, né, cognitivo, e tem também o prejuízo do entendimento e da determinação, na maioria das vezes da sua vida. Então, vamos pegar agora um exemplo. Essa pessoa está andando pela rua, está com fome, está passando perto de uma banquinha que tem algumas comidas, algumas frutas, ela pega aquelas comidas e sai comendo. Na verdade, se a gente for seguir a letra da lei, essa pessoa cometeu um furto. Mas será que ela é responsável? Ela deve ser culpabilizada, ou seja, penalizada por esse furto, né? Aí a gente vai recorrer à psiquiatria forense. Essa pessoa tinha um transtorno mental, no momento estava com fome, não conseguiu controlar a sua vontade, não tinha o correto entendimento de que aquilo era uma coisa ilícita e acabou saciando a sua fome comendo a fruta e saiu sem pagar. Então, nesse caso, não seria justo a gente condenar essa pessoa. Por isso, ela é considerada, naquele momento, como inimputável, ou seja, isenta de pena. Tá? Esse é um exemplo caricato para facilitar o entendimento, mas é claro que isso se torna cada vez mais complexo em se tratando de casos de psicose, de demências, de surtos, né, do transtorno bipolar, entre outros. Tá? Então,